Como vencer a timidez? Você é uma pessoa tímida, tem dificuldade de falar em público, já perdeu muitas oportunidades por causa disso? Hoje você vai aprender a superar esse limite e vencer em todas as áreas da sua vida. Está começando o Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí no YouTube, já deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal. Você não vai gastar 5 segundos para fazer isso e vai nos ajudar muito, tá bom? E para falar desse tema hoje, está aqui comigo a Bispa Camille, nossa terapeuta, pastora Ana Paula. E aí, gente, como vencer a timidez? Eu acho que esse programa de hoje está muito interessante. Você já foi tímida? Eu era muito tímida, o bicho falou que foi muito... A senhora também já foi tímida? Não, né? Acho que Só não. a senhora que não. Mas acho que tá fácil. Hoje o programa tá muito bom. É isso aí, né? E qual que é o problema, gente, da timidez? É quando a timidez começa a te atrapalhar de conseguir as coisas, por exemplo. Conseguir de fazer, né? Consegui de fazer. Por não conseguir fazer, você, por exemplo, você tem medo de falar em público. Aí você acaba tendo problemas para fazer uma apresentação na escola, para pregar para as pessoas, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a rua fazer o evangelismo, eu fiquei 1 hora com os panfletos na mão, não falei com ninguém por timidez, com medo de ouvir um não. Esse aí eu já passei também, nesse caso já fui tímida então, porque eu já fiquei com vergonha e aí ainda fui embora para casa me sentindo culpado, porque eu fiquei com vergonha de falar de Jesus, né? Mas aquilo ali era um traço meu. E hoje, falar em público para mim é algo muito fácil. Hoje, né? O senhor nem leva em consideração se tem público ou não, né? O senhor fala naturalmente. Exatamente. Por quê? Porque eu enfrentei a timidez, né? Eu acho que a timidez ela tem que ser enfrentada. Você consegue vencer a timidez quando você enfrenta aquela situação. Porque a timidez normalmente é o medo, né? É o medo do não, é o medo de ser rejeitado, é o medo do que as pessoas vão pensar de você, né? Mas as pessoas perdem a oportunidade, às vezes no emprego, por ser tímida, a pessoa, ou ela fica ali na mesma posição, às vezes até mandada embora, porque ela não tem voz, ela não fala, né? Tem gente que perde um relacionamento porque gosta de uma pessoa, mas não consegue se declarar ou chegar... Amizade, né? Perde. Então, assim, a timidez ela pode limitar muito a nossa vida, né? Com certeza. Eu já fui muito tímida, assim, muito tímida. E eu acho que pensando nas razões, assim, e superei, né, graças a Deus, mas pensando nas razões, uma coisa que eu tinha muito medo era de errar. Então, assim, e se eu falar e errar, e se eu falar uma coisa que tá errado, que eu tô dando um dado errado, eu tô sendo julgada a partir disso, e na verdade o que te conecta às pessoas são as suas vulnerabilidades, né? Então eu só consegui perder a timidez na igreja exatamente por isso, porque eu pensava, peraí, a mensagem é maior do que eu. Então, não é porque eu tô com medo de errar. Se eu errar, sou eu que tô errando. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Então, identificar o que tá te segurando é mais fácil de fazer vencer, né? Como o Bispo falou, podem ser vários fatores. Então, qual é o fator que tem essa questão aí? Você é tímido por quê? Você tá com medo de ser rejeitado pelos outros? Você tá com medo de errar? Ou quer muito ser amado? E aí, se eu errar, as pessoas não vão me amar, não vão me apoiar? Agora, Ana, não sei se como terapeuta você vai conseguir responder a minha pergunta. Por que uma pessoa é tímida e a outra não? A pessoa já nasce tímida ou é como ela foi formada ali, o caráter dela, ou tem a ver com a personalidade, né? Eu imagino, por exemplo, um sanguíneo, nunca vi um sanguíneo tímido, né? O sanguíneo ele já é mais... O fleumático talvez já seja mais tímido, melancólico. Tem a ver com essas coisas? Como é que é? A pessoa já nasce ou é na formação dela? Olha, tem várias linhas terapêuticas que vão dizer várias coisas diferentes. Eu acredito que assim, a gente vê... Ou seja, não tem uma resposta. A psicologia fala dos traços minêmicos. O que é traço minêmico? Tem coisas que você faz, que você não sabe por que você faz, e que foi
foi porque na sua infância ou no momento da gravidez da sua mãe Por aconteceu exemplo, uma coisa eu que lembro de eu parece. ser tímido desde pequenininho. Por exemplo, me convidavam para ser pajem em casamento. Eu nunca fui. Eu nunca quis ir. Samuel bateu recorde de um ano, de tanto capaz que ele foi no casamento. Nunca vi, meu Deus do céu. Então, aí eu nunca quis ir. Minha mãe falava, vai, filho, vai ser. Eu não quero, nunca fui. Porque isso também, o senhor citou o temperamento, né? Então, tem esse traço de personalidade, da timidez é um traço da personalidade, e tem também o temperamento. O senhor citou o sanguíneo, dificilmente ele vai ser tímido, o colérico também, porque são temperamentos mais pra Forte. frente, né? Agora, os reativos, que é o melancólico e o fleumático, não. Mas o que são os temperamentos, se não Mas tem aquela decorrência coisa, dos quando traços você aprende a minêmicos? dominar os seus pontos fracos, você já tem dá um passo a mais. Por exemplo, eu sou fleumática. Mas eu me lembro que, quando eu era pequenininha, eu tinha 9 anos de idade que a Rafaela, minha filha, tem hoje, eu lembro que a minha mãe, eu estava no auge, estava muito gordinha, e minha mãe falou, Camille, tá tudo errado. Vamos mudar isso aqui. Me colocou no jazz, na ginástica, e me pôs fazer dieta. Com isso, eu emagreci. Aí eu comecei a participar da ginástica, do jazz. No jazz, eu comecei a participar de apresentações para o público, em teatro, na praça da cidade. Como por eu ter emagrecido, eu fiquei com um corpo legal, comecei a participar de desfiles. E aí, com isso, eu comecei a enfrentar o público de frente. Se eu quisesse fazer um desfile, eu não posso ter vergonha. Se eu for fazer uma apresentação de dança, eu não posso ter vergonha, eu posso ficar tímida, porque eu vou estar apresentando para todo mundo ali assistir. Então, isso começou a mudar dentro de mim. Tanto é assim que hoje, para pregar na igreja, fazer um louvor, né, nas primeiras vezes a gente fica um pouco retraído, mas depois você se solta. Agora, a Rafaela é minha filha. A Rafaela, ela tem mobilidade reduzida. É uma condição que já, pela doença que ela teve, já limita um pouco ela. E ano passado na escola, teve as apresentações de final de ano, e ela falou que ela queria participar. Eu falei, filha, você tem certeza que você quer participar? Porque ela estava muito limitada. E teve um ano que ela ficou cadeirante, que foi esse ano, no começo do ano, ela ficou cadeirante. E eu falei assim, filha, você quer participar mesmo você estando na cadeira de roda? Ela falou, mãe, quero. Eu não quero saber se eu estou na cadeira de roda, se eu não vou conseguir ver todos os movimentos, eu quero participar. Falei, ótimo, perfeito, então você quer participar mesmo? Também, talvez algumas coisas você não vai conseguir fazer, você sabe, né? Ela falou, mãe, eu sei, mas não tem problema. Eu quero estar lá participando com os meus amigos da minha sala. Eu falei, então, tranquilo. Então, assim, eu mostrei para minha filha o quê? Que ela tinha algumas limitações, mas que não a impediam dela poder fazer uma participação. Mesmo ela não conseguindo fazer tudo, eu falei assim, você quer participar? Então, ok. Eu incentivei ela a participar. Então, assim, eu acho que isso aí vem muito da família, dos pais, de estar incentivando seus filhos a quebrar um pouco essa questão da timidez. Mas minha mãe me incentivava a ir pro casamento. Ela falava, não, vai, filho, vai ser legal. Olha aí, a pessoa está te convidando. E eu, não vou, porque só de eu pensar de estar ali, andando ali aquilo ali para mim ia ser uma eternidade, né? Andar todo aquele trajeto ali até o altar. Todo mundo te olhando. Todo mundo me olhando. E você falando aí, Camila, eu lembrei que muito da minha timidez também, e eu consegui vencer a timidez por causa disso. Primeiro, eu tinha uma necessidade muito grande de agradar as pessoas. Eu tinha muita preocupação do que vão pensar de mim e tinha muito esse medo de errar, né? Então, o tímido, ele prefere ficar calado, por quê? Ele não interfere. Até a Bíblia fala, né? Até o tolo calado passa por sábio, né? Então, eu preferia ser um neutro ali. Quanto mais quieto eu ficasse, quanto mais na minha eu ficasse. Tanto é que quando estava eu mais uma pessoa, eu falava, eu conversava. Chegava um grupo, eu já me calava, ficava... Porque eu tinha muito essas necessidades. E com o tempo, eu fui aprendendo com a Bíblia, com a Palavra de Deus, fui crescendo, e eu fui vendo que eu não precisava agradar todo mundo, que eu não tinha problema eu ouvir um não, que eu nunca ia conseguir, nem Jesus agradou todo mundo, né? E isso aí me ajudou a vencer a timidez, né? Algumas pessoas vão discordar de mim, mas eu acho que a timidez ela está diretamente ligada à autoestima. Então, é importante para que você... Porque quando você quer agradar aos outros mais do que aquilo que a segurança que você tem que algo tá certo, isso é baixa autoestima, né? Eu tinha muito necessidade de aprovação, isso é baixa autoestima. Então, quando você tem alguém para te apoiar, isso é importante, né? Como a Bispa falou com a Rafinha, ela apoiar, como a Dona Ângela sempre apoiou o senhor, é muito importante ter isso, mas não significa que só isso basta. Só isso, né? Vai ser a solução. Tem que justificar para quem está fazendo a exposição que ela vai
se colocar ali, que essa pessoa tem que Ela vai justificar. sofrer. Se vocês não iam enfrentar, o senhor não ia enfrentar a timidez do senhor se não fosse por algo que justificasse. Sim. Enquanto foi por causa de, vou entrar num casamento, não justifica, não faz sentido pra mim enfrentar a timidez só pra poder entregar a aliança lá na frente, ou entrar com a Bíblia, enfim, seja lá o que for. Tem que justificar. Quando faz diferença pra quem tá ali, se ela tem o apoio, ela consegue. Mas tudo que é reforçado cresce dentro da gente, né? Então, se eu já sou tímida, e aí quando eu vou ousar tentar fazer alguma coisa que eu não faço tão bem pela minha insegurança, alguém que eu amo, que eu confio, me critica naquilo, isso vai acabar comigo. Nunca mais eu vou querer me expor. Talvez eu perca a coragem de enfrentar o meu medo. Então, até para enfrentar, a gente precisa estar cheio de certezas, né? Nossa, eu lembro uma vez que eu tinha que apresentar um trabalho na escola, eu passei mal de medo, de segurança, tremendo, frio, suando frio, que o médico da escola me mandou de volta para casa. E eu fiquei aliviado que eu não tive que apresentar o trabalho. Gente, eu também eu perdi a conta de quantas vezes eu tinha que fechar a prova, tirar nota máxima, porque eu tinha zerado o trabalho em grupo, porque o grupo, às vezes eu falava pro grupo, eu faço o trabalho e vocês apresentam. Ou então, quando o grupo não concordava, né, aí eu ficava com 0 na nota do trabalho, porque só de pensar em estar na frente de uma sala de aula, estar na frente do professor, sendo avaliada, eu perdia tudo, assim, né? A pressão abaixava, eu ficava lá tentando recuperar. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Se você for se mover pelo que está sentindo, você nem sai do lugar. Que você sente medo, sente vergonha, sente timidez, você sente tanta coisa. Raiva, sentimento de vingança, ciúme, inveja, vontade de falar mal, vontade de surtar. Quem já teve vontade de surtar aqui? Mas a verdade é que a partir de hoje você precisa parar de se guiar pelo que sente e se guiar pelo que você acredita. Porque seus sentimentos são enganosos. Porque o tempo todo seu coração, de alguma forma, te engana. Mas nessa manhã, Deus te trouxe aqui. Deus te colocou aí, do outro lado dessa tela. Porque Ele tem uma palavra para você. Chega de se mover pelos sentimentos. Chega de se mover pela tristeza, pela angústia, pelos sentimentos de traição. Chega de se mover por causa das palavras malditas que foram lançadas contra você. Chega de se mover por causa do sentimento de humilhação. Chega de se mover por causa das feridas emocionais, por causa desse buraco na alma. Comece a se mover a partir de agora pelo que você acredita. Olha aí, essa dica aí é o que você falou agora, né? Tem que ter um propósito, né? Tem que ter um objetivo maior. Então, o tímido, ele está gostando tanto de uma pessoa que ele consegue vencer a timidez e chegar lá e conversar com essa pessoa, né? Quem ama Jesus, ama a Deus, acaba vencendo a timidez para pregar, para falar de Jesus. Quem entendeu o propósito, né? O objetivo daquilo, né? E é muito interessante que quando você tem um propósito, quando você entende que você tem que enfrentar, não tem o que fazer, você começa a dominar aquilo ali, né? Porque quem tem medo, tem tanto medo de errar, que vai fazer bem feito. Diferente de quem às vezes se expõe. Eu lembro quando eu era criança, eu era muito tímida, né? Já falei. E na escola, meu pai, por causa do jeito que ele aprendeu, né? A mãe dele sempre falava, não, para aprender tem que se expor. Todas as escolas novas, meu pai chegava no professor e falava, leva minha filha no quadro, tá? Tem que pôr minha filha no quadro, porque senão ela não vai aprender. E eu tinha muita dificuldade de matemática quando eu era criança, né? O meu negócio é português, escrever e tal. Agora, matemática era terrível pra mim. Toda vez eu ia pro quadro fazer aquelas funções, aquelas coisas terríveis. E aí sempre tinha aquela rixa, né? Manda a Ana e manda fulano. Vamos ver quem acerta e quem termina primeiro. E eu ficava... Assim, eu não conseguia ler o número, tanto que eu tava nervosa, porque a sala toda tava me vendo, o professor também. Mas foi assim, durante tantos anos, que acabou que no ensino médio eu fui chamada para dar aula no lugar do professor, porque a minha nota era a única que estava acima da média. Então, isso faz diferença, assim. Nem toda exposição é ruim. Enfrentar nem sempre é ruim, né? Às vezes, se meu pai não tivesse feito isso comigo, eu não teria desenvolvido a habilidade que eu desenvolvi depois em matemática, ter conseguido... tanta coisa que eu consegui através dessa habilidade nova, né? Então, calma aí também, você que é pai, mãe de filhos tímidos, você tem que identificar o limite. Porque pode ser que ao invés de ajudar, né, tá criando um trauma ainda maior, né? Tá vitimizando criança, seu filho, né? Ai, tadinho, ele é tímido. Fala assim, timidez não é defeito, gente, timidez é comportamento. Então vamos tratar como comportamento. É possível mudar desde que justifique para a pessoa, né? Então,
é um comportamento. Vamos tirar esse monstro aí da Por timidez. exemplo, o né? Cristiano mesmo, gente, se eu não falasse com ele, ele nunca ia me pedir namoro, entendeu? Porque eu tive Conta que... isso, líder. Ué, como um que dia é? a gente estava se falando pelo telefone, que a gente naquela época não tinha celular, a gente ligava do fixo, e a gente conversando no telefone. Eu cheguei e perguntei para ele, e aí, o que você está fazendo? Aí ele falou, nada. Aí eu falei, então vamos fazer nada junto? Entendeu? Aí começou a conversa, e aí teve um namoro, entendeu? Mas assim, se eu ficasse esperando o pedido, acho que Não ia acontecer. Não, acho que não ia acontecer. Não, ia acontecer, Perfil. mas não ia ser tão... Perfil. Mas aí eu falei, não, eu preciso ser mais ágil, entendeu? Mais rápida. Eu tenho pressa. Mas eu vi que eu venci a timidez porque eu comecei pregando numa célula, aí depois na igreja, né? E comecei a falar ali em público, começa fazendo uma abertura de um culto, daqui a pouco você prega uma palavra. Aí na minha cabeça eu falo, pelo menos aqui dentro da igreja eu venci esse medo de falar em público, né? Aí eu fui trabalhar uma vez numa empresa e tinha que fazer uma apresentação do produto numa faculdade. Eu cheguei lá, achei que eu ia falar com os professores, que assim, não, era para os alunos, tinham 400 alunos assim no auditório. E eu fui e falei normalmente, como se eu estivesse falando na igreja ou nos ambientes que eu já estava acostumado. É prova de fogo. Ali eu vi que eu venci o medo de falar em público, né? Isso é legal também, assim, às vezes você tem medo de falar em público e você está inseguro da sua opinião. Então, quando você fala de uma coisa que é imutável, você tem uma certeza que aquilo é um valor na sua vida, um princípio, como a palavra de Deus, se você domina nessa área, é mais fácil você se aventurar nas outras, né? Agora, teve um dia que eu fiquei assim, de falar, de pregar, porque a gente estava em Brasília, no treinamento com a Bispa Lúcia, e a Bispa Lúcia fez um movimento lá, que ela falou que a gente, de ministrações, que cada grupo ia ter que dar uma palavra no treinamento, falar sobre alguma coisa específica. E estava lá ela, o Bispo Rodovalho, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que falar aqui na frente da minha vida. Tem certas pessoas que nos intimidam, né? Uma coisa importante. Todo mundo que fala em público tem medo. O tímido não sabe disso. O tímido acha que... Não é que tem medo, tem receio do que vai falar, tem zelo pelo que vai falar. Então, o tímido acha que não. Por que pro outro é tão fácil? Nem sempre é fácil. Às vezes o outro tá ali morrendo de medo. Ele só tá enfrentando o medo dele. Uma outra coisa que eu fiz também, nesse aspecto de falar em público, foi trabalhar as técnicas de oratória. Porque aí é o que a Ana falou, mesmo que você está com aquela dorzinha de barriga, você está ali com aquele frio na barriga, nervoso, mas se você, na sua mente, você controla a situação e você usa as técnicas de oratória, você fala impostado, pronuncia bem as palavras, anda, né, tenta olhar, não olha para baixo, olha para as pessoas. São técnicas que ajudam você a ter mais segurança. E aí essa segurança acaba... porque o time dele já sobe com medo, aí ele fala olhando para o chão. Ninguém entende nada e fica perguntando o quê? Aí baixa, ele né? não imposta a voz, fala baixo. Aí um dá uma risada lá atrás e ele já acha que está rindo dele. Aí aquilo ali vai agravando a situação. Agora, quando você tem essas técnicas, você põe em prática, você consegue vencer, né? Aninha, você tem um livro aí para falar para o pessoal, para mostrar? Temos um livro aqui, sim, com certeza, sempre, né, gente? Apenas o essencial. Sua missão, seu propósito, seu oxigênio, do Bispo Robson Rodovalho. Não tem livro melhor, né? Se você que tá tímido, buscando assim, peraí, por onde eu vou começar? Começa pelo que você tem certeza que não muda, que é a palavra de Deus. Então, você vai entender seu propósito melhor aqui, o que realmente importa, te fortalecer para cumprir o seu chamado, e isso te dá as armas necessárias para as outras áreas depois, né? É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Jesus quer usar você para salvar outras pessoas. Amém? O evangelho que para em você, ele é pobre. Essa é a grande verdade. E o que Jesus quer fazer? Pegar essa rede de relacionamento sua e usar você para salvar essa turma. É assim que funciona. Ok? Pastor, eu não me acho capaz. Isso não é problema para ele. Pastor, eu sou tímido. Isso não é problema para ele. Que você precisa entender que esse negócio não tem a ver só com você. Tem a ver com a sua família, tem a ver com seus amigos, tem a ver com seus funcionários, tem a ver com a sua rede de relacionamento, com aquelas pessoas que você influencia. E é isso que eu quero mostrar a você.
esse poder que Deus te deu, te conferiu, para exercer um nível de influência sobre o seu network, aí, sua rede de relacionamento. Corroborou com o que a gente falou aqui, né? Vamos pro chamado primeiro. Não é sobre mim, né? Não é sobre a minha pessoa. É algo maior, né? Então, se eu for parar nos sentimentos, se eu for parar naquilo que eu tô, nas minhas emoções, eu nunca vou fazer nada, né? Então, Ou você é escravo do medo. você é escravo do medo. Então, começa a enfrentar a timidez, né? Tem um exercício muito legal também, que conversa com alguém no elevador, né? Ali você é uma pessoa, normalmente você fica caladinho ali, quietinho, não, bom dia, tá calor hoje, né? Fala de coisa. Aí você chega no mercado, lá no caixa, conversa com a moça do caixa. Quando você começa a conversar com pessoas estranhas, aquilo ali te ajuda, Eu tô aqui né? rindo, porque domingo a gente foi almoçar no restaurante depois do culto, aí acabou. Tinha pedido a conta, foi embora. Aí eu tava pegando a Rafaela, Samuel. Chegou pra moça, tava entendendo. Muito obrigada, viu? Como é que é seu nome? Depois eu tô pelo nome dela, ela falou, fulana. Ela, fulana, muito obrigada, viu? Gente, eu muito adoro obrigada, isso viu? do Samuel. Eu adoro Falei, isso, gente, o Samuel é essa pessoa. Tudo é pessoal, assim, tudo é forte, é intenso, Tudo é muito lindo. Ele é chega, muito ele lindo. pergunta, ele quer conversar, ele pergunta o nome da pessoa. Ô, fulano, muito obrigada, viu? Um amigo, beleza? É desse jeito. O Samuel é essa pessoa que chama. E com certeza isso é um reflexo de vocês, né? Porque quando o Samuel nasceu, o bispo já não era mais tímido. E a senhora não é tímida, nunca foi tímida. Então, isso também ajuda, né? Você vê que é normal, que tá tudo bem, que dá certo se a pessoa que usa. Eu tava lembrando aqui, enquanto a gente tava falando, tem uma coisa também que me ajudou muito, foi saber que o outro também não tem essas certezas todas, né? Quando eu ia apresentar trabalho de escola, de faculdade, eu ficava pensando, de escola, né? Que nessa época da escola. Nossa, meus amigos vão rir de mim porque eles sabem algo que eu não sei. Tá todo mundo ali para aprender, né? E se tiver errado, a professora tá lá para corrigir, ela é a professora. Do mesmo jeito que na célula, né? Se você é o co-líder e vai, sei lá. Então, sempre tem alguém acima de você que tá ali olhando para te ensinar. Tem que ter autoestima só para entender a crítica como uma coisa construtiva, tem que né? ter autoestima, eu lembrei. Quando eu era... Gente, eu já fui escoteira, tá? Já fui escoteira? Já fui escoteira. E eu me lembro, quando eu entrei pro grupo escoteiro, no primeiro dia que eu fui, meu pai era chefe do sênior, eu era lobinha, tava em subir de graduação, a gente tava na roda final, aí o chefe chegou e falou assim, agora a Camille vai fazer uma oração pra gente, pra encerrar o nosso dia de hoje. Então todo mundo de mão dada assim na roda e eu travei. Eu não era cristã, nessa época não conhecia Jesus ainda, mas eu nunca tinha feito uma oração assim na frente de ninguém. Eu travei, eu fechei o olho e fiquei... Gente, minha boca Camila, ficou... não sou eu, Parece que uma hora costuraram a minha boca ali na hora, entendeu? E eu não conseguia abrir a boca de jeito nenhum, saía nada. Não, então, aí um trauma desse te deixa mais tímido ainda para a Entendeu? próxima Aí eu falei, vez. meu Deus, Porque- eu fiquei pensando, aí daqui a pouco o chefe falou assim, não, tudo bem, então, né, hoje é o primeiro dia da Camille, vamos fazer aqui, né, o nosso encerramento, e ele finalizou, porque ele viu que eu não ia falar, entendeu? Então, essa experiência poderia ter, assim, me marcado de uma forma muito ruim, de forma que eu jamais pudesse, né, desenvolver Sim. essa questão. Mas falei, graças a Deus eu encontrei Jesus também, né? Que essas coisas foram mudando, a gente ora por isso, né? Pelas nossas deficiências, nossas dificuldades, e Deus, Ele nos ajuda a mudar as nossas deficiências, né? Se a gente é muito tímido, Deus me ajuda a ser uma pessoa mais flexível, mais aberta, mais leve, né? Que às vezes a pessoa se sente tão pesada que ela não consegue usufruir do meio que ela tá ali, entendeu? É tão tímida que não consegue participar de uma roda de conversa, fica ali no mundinho dela, mas Deus nos ajuda, Jesus está aqui para, né, fortalecer essa área da nossa vida e nos proporcionar momentos, né, agradáveis, não só conosco mesmo, mas com as pessoas que estão ao nosso redor também. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que a timidez esconde o orgulho. Isso me marcou muito, porque quando você não quer errar, quando você não admite errar, na verdade é porque você se vê de uma maneira errada. E nem sempre é porque você se vê inferior. Às vezes você se vê superior aos outros. E isso é um defeito também. Então, isso que a senhora está falando é, assim, imprescindível. Acho que a gente está falando aqui muito de dicas práticas, de formas práticas de vencer a timidez. Mas a coisa mais importante do mundo é pedir para Deus. Porque Deus vai trazer tanto a humildade para poder entender qual é o seu problema, se é baixa autoestima, se é alta autoestima, e conseguir trabalhar isso, quanto as ferramentas para o seu caso específico, né? A gente está aqui falando do que funcionou para a gente, das coisas que a gente vê, mas O que talvez ajuda tenha muito um é outro isso, motivo. é quando eu sei quem eu sou, né? Uma coisa que acontece quando você conhece Jesus é que você acaba descobrindo a sua identidade, né?
Eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou. E aí pronto, você não precisa mais da aprovação dos outros, você não precisa que os outros convencer mais os outros, você sabe quem você é e você segue ali o seu caminho dessa forma. O que é irônico, né? Porque quanto mais eu quero a aprovação dos outros, mais eles me desaprovam. E quanto mais eu chego dizendo que eu sei que eu sou, porque Deus falou que eu sou, mais todo mundo me aprova. Então, como é interessante, né? É isso mesmo. As pessoas percebem, né? Se você está seguro ou não. Então, quando alguém vê alguém que está seguro de si, pronto, não, esse aqui não adianta eu tentar influenciar, não adianta eu tentar jogar ele para baixo. Porque às vezes as pessoas até fazem meio, às vezes até inconsciente, mas com uma certa maldade, né? Tem mais um vídeo da internet, vamos assistir. Mas você precisa saber que o problema não é estar isolado, porque Deus fala nos isolamentos. Mas o problema são os pensamentos que vêm quando você está sozinho, quando você está em solidão. Existiram muitos homens que se entregaram a isso, se entregaram à solidão e a todos os sentimentos negativos que vêm com as crises que afetam nossa vida. Não existe ser humano nessa geração, quero repetir, não existe ser humano nessa geração que não vai passar por um princípio que seja de depressão, por um princípio de ansiedade. Eu nunca estive assim, nunca tive uma crise de ansiedade. Concordo, talvez você nunca tenha crise, mas você vai se sentir ansioso. A nossa geração é uma geração que está perturbada pelo online, pela internet, e que gerou um grau comparativo quase impossível de competir, de beleza, de riqueza, de ter isso, de ter aquilo. As crianças antigamente, se pudessem ter um peão que se comprava numa banca de jornal, era feliz. Hoje em dia, se não tiver o iPhone 11, que custa quase 10 mil reais, a criança está infeliz. Nós fomos reduzidos a comparações materiais. A nossa geração nos conduziu, nos levou a enfermidades crônicas nas emoções. E a primeira coisa que acontece quando você entra num quadro de enfermidade emocional é que você busca a solidão para tentar se entender, para ficar sozinho, para não ser perturbado. E é aí que os verdadeiros problemas acontecem. Então, gente, é isso, né? Espero poder ter ajudado você a vencer aí a timidez, a vencer aí os limites, né, que estão travando você, que estão impedindo você de viver o melhor de Deus na sua vida. Então, se você é tímido, procure enfrentar a timidez, procure melhorar a sua autoestima, saber quem você é, saber qual é a sua identidade. Se for timidez para falar em público, aprenda as técnicas de oratória, né, que aí você vai crescer, você vai se aprimorar nisso e vai ter mais segurança. E ore, peça o Espírito Santo e descubra um propósito maior, né? Vale a pena você enfrentar os medos aí, enfrentar a timidez e vencer e conseguir viver a plenitude que Deus tem para a tua vida, tá bom? Deixa aí o seu like no nosso vídeo, você que está pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal. Você que quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, como que faz, gente? Você que está em qualquer lugar do Brasil, basta entrar em saranoassaterra.com.br, você vai na aba Igrejas, e lá você vai ter os horários e os dias de todos os cultos que acontecem em todo o nosso Brasil. Lá você vai ter o nome dos seus pastores, dos bispos, e com essa informação você vai receber uma palavra de Deus para transformar na sua vida. E se você está aqui em São Paulo, nós queremos te receber aqui na igreja aos domingos, às 10 da manhã e também às 18 horas, na Rua Augusta, número 2027, pertinho do Metrô Consolação. Você é o nosso convidado especial. É isso daí, gente. Obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia. Que Deus te abençoe muito. Fica na paz.